Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Vamos aqui continuar meditando na Palavra de Deus. Hoje, 2 de abril de 2024, terça-feira, estamos aqui vendo o capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo a versículo. Hoje, nosso texto é capítulo 15 de 1 Coríntios, do versículo 45 ao 49. Diz assim a Palavra de Deus: Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim também trouxemos a imagem do que é terreno, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Amém? O contexto é a ressurreição de Cristo, que isso garante a ressurreição daquele que crê em Cristo para viver com Ele eternamente. Vamos ao texto, versículo 45, diz assim: Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O que significa isso? Isso é o corpo psicossomático de Adão, o corpo físico de Adão. Esse corpo que é capaz de adoecer, de se corromper, de ter problemas emocionais e causar doenças aí, físicas até por causa das emoções e tal. Então esse corpo psicossomático que é sujeito às doenças aí até da condição psicológica mesmo, física e tal, tudo isso. Então esse homem é o primeiro homem, Adão, ele foi alma vivificante, é só uma alma que tem vida, mas não pode dar vida a outras assim, de forma espiritual, tá certo? E o texto vai continuar dizendo: o último Adão, porém, é espírito vivificante. Ora, o último Adão é Cristo, tá certo? E ele é a fonte da vida espiritual, ela é dada através de Cristo, na sua obra redentora na cruz do Calvário. Quando Cristo morre lá, é ofertado. E aí esse último homem, Adão, que é Cristo, ele é esse espírito vivificante, ou seja, é o espírito que dá a vida, e a vida eterna, tá certo? Vamos ler aqui Hebreus 5, 9, que diz assim: E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Obedecer na Bíblia é a mesma coisa que crer, tá certo? Então, Hebreus 9,5 diz isso. Portanto, sendo consumido, Jesus se deu, morreu, foi oferta, né? E aí ele se deu por essa razão, para que aqueles que lhe obedecem tenham essa salvação nele, tá certo? Vida eterna nele. Vamos voltar ao texto, versículo 46 vai continuar dizendo assim: Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. Ora, a afirmação de Paulo, ela é óbvia naquilo que ele vem tratando. Falou da semente que morre para poder nascer o novo corpo. E aqui ele está trazendo essa afirmação de que o ensino daqui é o princípio da ressurreição. Ou seja, para nascer um espiritual é preciso morrer o homem natural. Ele diz assim: mas não é primeiro o espiritual, ou seja, o primeiro que nasceu foi natural, Adão, o homem psicossomático, o homem com toda deficiência, com todo defeito por causa da queda do pecado, tá certo? Então, primeiro veio o natural, depois veio o espiritual. É isso que o texto de Paulo vai estar nos afirmando, é que depois dessa condição natural, é que nos é dada, através da ressurreição, uma forma de espiritualidade plena. Versículo 47, Paulo vai afirmar assim: o primeiro homem formado da terra é terreno, lógico, né? Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz que: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, foi feito alma vivente, um homem, um ser humano criado, e Deus soprou nele o fôlego de vida, tornou-se alma vivente. É o primeiro homem da terra, é terreno. O versículo 47 vai continuar afirmando: o segundo homem é do céu, portanto é celestial, veio do céu. O nascimento de Cristo, nós sabemos que é o nascimento de uma concepção divina pelo poder do Espírito Santo. Lucas vai explicar isso no capítulo
2 de Lucas, tá certo? 1 e 2 de Lucas vai explicar. Mas vamos aqui, porque o texto vai continuar. O segundo homem é do céu, portanto, Jesus veio do céu. O próprio Cristo falou lá em João, capítulo 6, versículo 38, tem vários outros trechos que Cristo falou isso, tá certo? Mas João 8, 38, Cristo disse assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, ou seja, o Pai. Então, Cristo veio do céu. Você veio do seu lugar de glória, onde ele estava antes da fundação do mundo, teu texto vai afirmar isso, tá certo? Então, Cristo, ele é o segundo Adão, ele veio do céu, ele é celestial. O versículo 48 diz a seguinte situação: como foi o primeiro homem terreno, tais também os demais homens terrenos. É lógico, né? O primeiro homem feito alma vivente, formado do pó da terra, toda a descendência humana é desse homem Adão. Eu vou dizer aqui Adão e Eva, o ser criado, porque Adão não forma ninguém só, precisa da mulher. Então, o ser criado, Adão e Eva, eles são, Paulo está aqui afirmando que eles são terreno, portanto, os demais homens terrenos que descendem de Adão e Eva, eles têm esse corpo limitado, sujeito à morte. Isto depois do pecado, depois da queda de Adão, tá certo? Esse é um detalhe que aí nesse caso, vai ter tanto morte física como morte espiritual. Já expliquei a questão da morte espiritual em outro momento, e posso até voltar a falar. Mas aqui só esclarecendo isso, que Paulo está afirmando que o primeiro homem é terreno. E, portanto, todos que descendem dele são terrenos. O versículo 48 vai continuar ainda afirmando: e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Amém? Portanto, assim, corpos celestiais depois da ressurreição, conforme o corpo de Cristo ressuscitado. Isto é um corpo adaptado para a vida eterna. Porque a sequência, se você quiser entender até melhor hoje, você assiste o de ontem, que um vai encaixar no outro, tá certo? Portanto, Paulo está afirmando aqui, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Ou seja, após a ressurreição, quem crê em Cristo ressuscita com o corpo celestial, e esse corpo é adaptado para a vida eterna, para viver eternamente a partir daí, porque o ser humano foi criado para viver eternamente. Adão foi que estragou o negócio, tá certo? Mas Cristo veio consertar. Amém? O versículo 49 diz assim: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Paulo encerra essa sessão de ensino aqui a respeito da ressurreição e da vida eterna, apontando, dando esse desfecho final aqui, dessa condição, de que como nós trouxemos a imagem do que é terreno, porque descendemos de Adão e Eva, o ser criado, então, sujeito à corrupção e à morte, tudo isso que está aí, o homem celestial criado pela fé em Cristo, ele é eterno. Sendo eterno, porque Jesus, ele sendo eterno, é o único que pode dar a vida eterna. É Deus que dá a vida eterna, tá certo? Então, a descendência de Adão, ela é limitada, é humana, é corruptível, é doentia, é falha, é tudo que tem aí. Mas a descendência de Cristo, ela é uma descendência eterna, e essa descendência é pela fé. Deixa eu dar um destaque aqui para você. Isso é de acordo com a Bíblia, tá certo? Leia a Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, Jesus vai dizer que ninguém nasce filho de Deus, mas é transformado em filho de Deus aquele que crê em Cristo. Isso é a Bíblia que ensina, a palavra de Deus. Se você tem a Bíblia como palavra de Deus, essa é a verdade bíblica com relação a ser filho de Deus. Quem nasce é criatura, nasce com a natureza adâmica, é uma criatura de Deus, criado por Deus como Adão foi criado por Deus. Quando é criado em Cristo, nasceu pela fé, é que é transformado em filho de Deus. Abri aqui só um parênteses, tá certo? Porque penso que isso é importante a gente compreender, não só compreender, mas crer. Amém? Portanto, o versículo 49, Paulo encerra essa sessão dizendo isso. Como nós trouxemos a imagem do terreno, assim também devemos trazer a imagem do celestial, e é na ressurreição. Amém? Porque Cristo é celestial, ele é eterno, e sendo ele eterno, é o único que pode dar a vida eterna pela nossa fé, através dele. Eu quero encerrar lendo Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, que diz assim: isso é palavra de Cristo, tá certo? E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém há
de as arrebatar das minhas mãos. Isso é Cristo que vem ensinando, no capítulo 10 de João, você vai ler lá, ele vem ensinando, estou lendo aqui o versículo 28, que Cristo dá a vida eterna, e diz que ninguém tira das mãos dele não, depois que você crê, que você confia, essa fé confiante que não abre mão, pode até cortar o pescoço, você não abre mão da fé não, porque você sabe que é verdade, tá certo? Os hipócritas vão negar, os fariseus hipócritas negam, tá certo? Mas a Bíblia é a palavra de Deus para ser crida. Portanto, amado, aqui é uma breve reflexão. Paulo fez essa sessão, trazendo essa explicação clara. Quem é terreno, herança, é da descendência de Adão, é terreno, corrupto, vai morrer e vira pó. E aí, esse que antes de morrer fisicamente, que crê em Cristo, na ressurreição tem um corpo celestial, porque Cristo dá um corpo celestial a quem crê nele. Hoje em dia, quem crê já vive nessa dimensão do Espírito, compreendendo isso, mas ainda é mortal, mas na ressurreição será imortal, porque o segundo Adão veio nos trazer a imortalidade nele. Eu escrevi aqui finalmente dizendo assim: portanto, assim como a vida humana é real, também o é a eterna, mais ainda. Eu creio assim. Assim como a vida humana é real, a vida eterna é muito mais real. Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê uma boa terça-feira. O Senhor seja contigo, te abençoe, abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém.